Então tá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? Quinta-feira Santa, última aula síncrona da disciplina. Já estão também, a próxima disciplina que vem é mais uma disciplina e depois já é o TCC, né? Então estamos aí realmente nos encaminhando para o final do curso. Ontem mesmo eu estava dando uma devolutiva para os meus orientandos de TCC e aí eu disse, olha, já é abril, né? Tá voando esse ano, né, como outro, e assim vai. Mas vamos lá. Então, gente, nossa última aula, né, da disciplina de práticas docentes para o ensino de álgebra. E aí eu vou retomar aqui um pouquinho o que nós trabalhamos no decorrer desse mês, né, praticamente, foram 5 tópicos. E hoje a gente tem um foco maior na questão do planejamento e da prática docente em álgebra, tá? Mas, ao longo da disciplina, então, nós fomos conhecendo um pouquinho, né, o que é álgebra, né, como é que surge esse pensamento algébrico, o que mudou no decorrer dos anos, né, o que os autores trazem, e a partir disso também fomos compreender como que hoje a BNCC entende a álgebra, né, sabendo que ela era vista, né, anteriormente apenas nos anos finais do ensino fundamental, que a gente começava, vamos pensar assim, trabalhar álgebra, e hoje a gente tem um documento norteador, né, da educação brasileira, que vai nos dizer o seguinte, olha, precisamos desenvolver já noções do pensamento algébrico desde os anos iniciais, né? E por que não ainda lá na educação infantil dos nossos estudantes, que hoje a gente vai ver um pouquinho. Também vimos um pouquinho sobre os temas que estão associados aos obstáculos, tanto epistemológicos quanto didáticos, quando a gente pensa no ensino da álgebra. E no último tópico, e hoje também, a gente vai ver mais algumas estratégias, né, para a gente pensar em como ensinar e como que os nossos alunos aprendem a álgebra, né, olhando então para essa perspectiva da nossa prática enquanto docentes, nas relações, então, com a educação matemática, certo? Então, a partir disso, na nossa. O texto, o material obrigatório desse nosso tópico, é um texto, né? E aí foi a partir da nossa conversa da semana passada que eu também lembrei desse texto, que é também, né, vai falar sobre a investigação matemática, provocações para o ensino de álgebra no 7º ano do ensino fundamental. E aí eu pergunto para vocês, vocês leram o texto? O que vocês acharam? Sobre o que esse texto trata? Não terminei ainda de ler o texto, mas até onde eu li ali é sobre a pesquisa que eles realizaram, né, dentro introduzir essa investigação matemática nos alunos de uma turma que foi sorteada lá para fazer esse trabalho. Tá bem. Cassiano desligou teu microfone. E, agora sim. Bom, não terminei ainda de ler o texto, mas a parte que foi, até onde eu li ali, caracteriza essa pesquisa que eles realizaram ali, a partir de uma turma, onde foi sorteada dentro de uma escola, Uhum, para aplicar essa metodologia da investigação matemática, né, dentro do ensino de álgebra. Então, para sair daquele paradigma da realização pura e simples dos exercícios, né, e partir para a investigação, né, construir o conhecimento a partir da formação de hipóteses, exploração inicial, né, do problema e também colocar dentro da realidade uma proposição. isso aí, né? Vamos discutir um pouquinho rapidamente. Então, esse texto aqui, ele também vai trazer um pouco da investigação matemática que a gente já viu no anterior, né? Mas esta autora, e coincidentemente ela é daqui de Frederico Westphalen, por isso que eu lembrei do texto, Maurício, no sentido de trazer ele, porque foi o estudo da professora Cecília,
foi o estudo da dissertação de mestrado dela, tá? E aí ela trabalha, então, com álgebra, né, com alunos do 7º ano, na perspectiva da investigação matemática, mas também de uma outra corrente teórica, que a gente vai discutir um pouquinho, tá? Então, foi por conta disso que eu trouxe hoje o texto aqui, para a gente também saber, né, enquanto futuros aí especializandos, né, para também conhecer um pouquinho essa outra corrente teórica, tá? Então, basicamente foi isso, atividades de investigação que tematizaram a álgebra por meio de padrões de regularidade, né, que é o que a BNCC diz como a gente deve pensar, trabalhar a questão da álgebra. E aí foi feito um estudo de campo com 6 estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Como que foi organizado isso, né? Foram 4 encontros com atividades que contemplavam, então, ambientes de aprendizagem em 3 cenários para investigação. Referência à matemática pura, referência à semi-realidade e referência à realidade. Então, nosso foco agora, né, vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esses cenários para investigação, sobre os ambientes de aprendizagem. Mas só para finalizar aqui, o que a Cecília fez na sua dissertação, ela trabalhou esses 4 encontros com os estudantes, gravou, né, para ter, então, elementos do que eles fizeram durante a prática, e, posteriormente, ela utilizou análise textual e discursiva para analisar o que aconteceu, né, no decorrer dos encontros e como que isso fazia sentido a partir da questão que ela estava analisando, tá? Então, vamos falar um pouco sobre cenários para investigação e ambientes de aprendizagem. O que é isso, né, e em quem que a autora se baseou? Então, a professora Cecília, ela se baseou nisso no professor Olis Kovismos. O professor Olis Kovismos, ele é dinamarquês, tá, mas ele estava morando há muitos anos já no Brasil, e ele vem, né, ele trabalha com a perspectiva da educação matemática crítica. Ele é um autor que nos deixou no início do ano passado, tá? Em fevereiro, se eu não estou enganada, de 2025. E ele, na sua pesquisa, enfim, na teoria que ele defende, ele trabalha com a educação matemática nessa perspectiva baseada da teoria crítica. Então, por isso o nome da educação matemática crítica. Vai falar da educação matemática, da democracia, vai falar sobre a questão da incerteza, enfim, ela tem uma vasta abordagem, mas aqui a gente vai focar nos ambientes de aprendizagem ou ainda os cenários para investigação que esse autor traz, então, na sua obra, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa falar aqui, e que vem muito da questão da educação matemática crítica, é o paradigma do exercício, né, versus, vamos dizer assim, uma abordagem de investigação. O que é o paradigma do exercício? É aquele famoso paradigma do passa uma definição, um exemplo, e lá vai fazer um exercício que só tem uma única forma de ser resolvido, né, que vai ter uma única resposta e que vai ser aquilo. Então, o Skobsmos, ele vai trabalhar mais nessa perspectiva da investigação, em que a gente também tem que o trabalho com projetos, ele vai também estar localizado nesse ambiente de aprendizagem, que é diferente do paradigma do exercício, né? Quando a gente pensa aí numa proposta em que os alunos busquem, né, elementos. Então, essa abordagem da investigação, que a autora do texto se pauta, ela está dentro da educação matemática crítica, e ela vem também, ela conversa com a literacia do Freire. Então, o Skobsmos vai falar que a gente trabalha, né, e seria muito importante que a gente desenvolvesse uma materácia nos nossos estudantes. O que é a materácia ou a materacia? Não se refere apenas às habilidades matemáticas, mas também à competência de interpretar e agir numa situação social e política estruturada pela matemática.
Então, quando o autor traz isso, ele também vai trazer uma perspectiva do que a gente vê hoje mais, né? Talvez ainda não tão presente, mas que tem características quando a gente fala em letramento matemático, tá? Então, nesta abordagem, que é a defesa do autor. E nós temos, então, que a educação matemática crítica, ela olha, então, para o desenvolvimento da matemática como um suporte da democracia, implicando que as microsociedades de sala de aula também devem demonstrar aspectos da democracia. Isso é uma defesa que o autor ele vai fazer, dizendo o seguinte: a matemática, né, por mais que a gente vá lá ensinar regras, fórmulas, cálculos, equações, ela é em si um tópico que precisa se refletir, né? Então, quando o autor vai falar disso, ele diz o seguinte: quando eu apresento lá uma questão para um estudante, do tipo, Joãozinho foi à feira comprar 30 quilos de maçã e cada quilo de maçã está custando 70 centavos. Ok, esse é um exercício, né? Propus aqui rapidamente, mas eu preciso refletir e fazer com que os meus alunos interpretem isso como uma situação crítica, no sentido de, para que é que o Joãozinho foi comprar 30 quilos de maçã? O quilo da maçã realmente tá, nem lembro quanto que eu falei, 70 centavos, eu acho. Então, quando o autor traz isso, vem muito daquelas questões quando a gente daqui a pouco, e tem alguns memes, né, que a gente vê por aí, do tipo, quando a gente coloca lá num exercício, daqui a pouco, aproveitando, Maurício, que tu falou do teorema de Pitágoras, né, coloca lá um triângulo e escreve algo do tipo, encontre o X. E aí o aluno vai lá no triângulo, que tem um X, e circula o X, né, e aí ele encontrou o X. Então, é para a gente pensar um pouco. Inclusive, quando a gente, enquanto professor, propõe, né, muitas vezes questões, que interpretação que o meu aluno tem, né? Ou quando vem aquelas perguntas do tipo, mas por que isso? Como assim? Porque a gente sabe que muitas vezes isso acontece, né? Num exercício que a gente copia de um livro e que não tem uma contextualização ali para o ambiente que eu estou. Então, a gente precisa refletir enquanto professor de matemática e também ensinar para os nossos estudantes que eles precisam refletir, né? De não aceitar tudo que é falado matematicamente, e aí vem a questão da ideologia da certeza, de que tudo é correto quando a gente fala com um valor matemático. Porque eu acredito que vocês também sintam isso, a matemática ela tem um poder, e esse autor ele vai falar disso, o Scovis Mose, quando eu escuto, por exemplo, muitas pessoas não compraram ovos de Páscoa esse ano, né? Porque o ovo de Páscoa está muito caro. É diferente de eu afirmar que, então, 75% das pessoas não compraram ovos de Páscoa esse ano, pois os ovos de Páscoa tiveram um aumento de, sei lá, 110% em comparação ao ano passado. Não sei se essa informação é verdadeira. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente escuta um valor, né, matemático, a gente cria temos uma outra reação. E é isso que o autor vai falar. Quando a gente usa a matemática, ela tem um certo poder, e aí que a gente precisa ter o cuidado, né? Quantas vezes que a gente escuta, daqui a pouco na mídia, dos políticos, né, questões de valores, de percentuais, e que isso traz uma afirmação muito forte, né? E que a gente precisa, sim, refletir. Então, essa é a perspectiva que o autor trabalha. Que a gente reflita e ensine os nossos estudantes a também, né, se perguntar se aquele valor, se aquilo está, inclusive, matematicamente correto, tá? Luiz Alberto, fique à vontade. Tava demorando, né? Fala aí. É só complementando, que nem as pessoas falam, né? Os números não aumentam. É isso.
E também, assim, a gente vê o poder muito nessa questão de porcentagem que a senhora falou, que, por exemplo, se eu quero alarmar e eu pego uma quantidade muito grande, se eu colocar em porcentagem vai ser mínimo, então eu uso números, né? E se eu, por exemplo, quero mostrar outra coisa, pode ser uma quantidade bem pequena, mas se eu colocar em porcentagem já mostra que é algo extremos, né? Então tem essa coisa também de observar muito essa questão dos números e o jeito que ele está sendo utilizado. Perfeito, tu trouxe coisas bem importantes que a gente sabe que acontece muito. E esse ano, né, eu digo assim, um ano político, acho que a gente tem que ficar ainda mais ligado, porque vem muito disso, né? Tem esse uso da matemática de forma muito presente para falar sobre N questões, e a matemática ela aparece muito, né? Seja nos gráficos, pesquisas agora que a gente vê, né? De como que está o governo, como que não está, tudo isso, né? Então que a gente também consiga daqui a pouco ter esse olhar crítico, inclusive ele vai para a sala de aula, né? Para discussão, para os alunos verem isso, no sentido da gente pensar na matemática, né? Então, gente, nesse sentido, a educação matemática crítica que o Scoville vai nos trazer, o que é um cenário para investigação? Né? Então, olha só, cenário, né? Então, imagine aí, para investigar. Vai ser um ambiente que pode dar o suporte, então, para um trabalho de investigação. Então, nesse sentido, o cenário para investigação, ele não vai acontecer de uma única forma, né? O que acontece se, então, um cenário para investigação, ele é aquele que vai convidar os alunos a formularem questões e a procurarem explicações. É algo que não é dado pronto, né? Diferente de um exercício do tipo, calcule o valor numérico de x na expressão tal. Que o aluno vai ter que calcular o valor numérico e deu. Quando a gente pensa num cenário para investigação, eu penso e proponho que meu aluno explore, né? Explore mais questões, que ele procure explicações, né? Para além de um simples exercício. Então, ali nós temos duas questões, né? Que o autor vai dizer. Então, o aluno fez lá, pensou de uma forma, resolveu, e aí vem o professor, né? O que acontece se o tamanho desse lado aqui for 2 vezes maior do que o lado? Ou ainda, o porquê que isso aconteceu quando tinha isso, né? Então, é nesse sentido de provocar o estudante para ele pensar cada vez mais sobre aquilo que ele está fazendo. O cenário, tá? Ele só vai se tornar um cenário para investigação se os nossos estudantes aceitarem o convite para esse cenário. Então, isso é algo que o autor coloca, no sentido que a vivência de um cenário para investigação, ele é coletivo. Se os alunos comprarem a nossa ideia, eles vão se interessar, vão participar, vão querer estar ali, né? Participando, vivenciando aquele cenário para investigação. Caso contrário, isso não acontece. Então, o que são os ambientes da aprendizagem? As práticas baseadas em cenários para investigação que diferem fortemente das baseadas em exercício. E o que vai mudar, vamos dizer assim, nesses ambientes de aprendizagem? A distinção deles tem a ver com as referências, ou seja, eles sempre vão produzir significados para atividades e conceitos matemáticos. Só que eles podem acontecer de mais de uma forma. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que o autor entende, né? Quais são esses tipos de ambientes de aprendizagem. Então, ele vai dizer o seguinte, que nós temos, quando a gente fala em ambientes de aprendizagem, 6 tipos diferentes, que vão se mesclar aí entre os próprios exercícios. Então, eu vou ter exercícios que fazem referência à matemática pura, tá? Que eu não vou ter nenhum cenário para investigação. Eu também posso ter exercícios que fazem referência
a uma semi-realidade, como eu também posso ter exercícios que fazem referência à realidade. Quando daqui a pouco, nesse exemplo ali que eu dei do Joãozinho, que seria um exercício de semi-realidade, vamos pensar, referência matemática pura. A partir do exemplo do Joãozinho, seria determine 30 vezes 0,70 centavos, né? Bem prático. Quando eu penso na referência semi-realidade, esse que eu falei do Joãozinho vai à feira. Referência à realidade, o que seria? A mesma proposta, só que agora. Pessoal, pesquisem em casa quantos quilos de maçã que vocês comem na semana, ou daqui a pouco, se não for maçã, outra fruta. Quanto que está custando essa maçã, essa laranja no mercado? Agora, vamos calcular quanto que a família de vocês gasta no mês, né? Pensando essa quantidade de fruta. Então, esse seria trazer o exercício para a realidade. Já os cenários para investigação, eles vão ser um pouquinho diferentes, né? Eu posso ter de referência matemática pura, de referência semi-realidade ou também a realidade. E eu vou trazer aqui depois o que a autora fez para a gente pensar. Nesse sentido, então, o que o autor diz, tá? Que a gente, né, enquanto professor, a gente deve se mover. Porque o que ele diz? O seguinte, não é que eu vou ficar apenas no ambiente de aprendizagem 1, que é o exercício da matemática pura. Ou, como eu também não vou conseguir ficar sempre no 6, que é sempre um cenário para investigação com referência à realidade. Mas que a gente, enquanto professor, pode e deve se mover. Que aquelas linhas do slide anterior, elas separam, vamos dizer assim, os ambientes, mas ao mesmo tempo elas são fluídas. Então, daqui a pouco, dependendo da minha abordagem enquanto professor, eu vou estar num espaço ou no outro. Vai depender muito de como que a gente conseguir encaminhar aquela atividade em sala de aula. Desta forma, a ideia, né, quando ele apresenta os ambientes de aprendizagem, não é oferecer uma classificação, tá? Mas é elaborar uma noção com vista a facilitar as discussões sobre mudanças na educação matemática, tá? Então, essa que é a proposição, quando o autor vai trazer aqui os 6 ambientes de aprendizagem. Ainda, gente, ele diz o seguinte, que a educação de matemática, né, então o professor de matemática que trabalha aí nessa perspectiva da educação matemática, ele vai sim se mover, né, nestes 6 tipos de ambientes de aprendizagem que ele nos coloca. Opa, passei aqui um. Então, novamente, é importante que tanto alunos quanto os professores achem os seus percursos entre os diferentes ambientes de aprendizagem. Lembrem, o cenário para investigação, o aluno precisa aceitar o convite para participar. E aqui não é diferente. Quando eu estiver, né, vivenciando aqui um determinado ambiente de aprendizagem, tanto os alunos quanto eu, enquanto professor, a gente tem que ter esse percurso, né, pensado aí e vivenciado conjuntamente. E aí eu pergunto para vocês, né, e daqui a pouco olhando o texto também, qual a diferença, né, para a gente conversar quando eu estou pensando aqui num ambiente de aprendizagem, do paradigma do exercício, o que muda, será? Será que tem mudança? Será que a gente trabalha, em alguns momentos, nessa perspectiva dos ambientes de aprendizagem? O que vocês me dizem? Cassiano? Voluntária. Não, tem
Até me ocorreu uma situação que teve lá no início do curso também. Uma professora tinha uma proposta bem diferenciada, assim, para a questão avaliativa, né? E acabou que a turma, assim, não embarcou muito lá e acabou reclamando e, no fim, acabou sendo feito um questionário no lugar lá da Sério. atividade proposta. E daí, é como nesse caso ali da investigação, né? Se não tiver a colaboração, o interesse ali dos alunos, eles demonstrarem que não estão afim, não adianta forçar a coisa, né? Tem que procurar estratégias diferenciadas, assim, que introduzam de uma maneira meio transversal a coisa. Senão acaba que fica complicado mesmo. Muito bem, interessante que tu trouxe, né? Porque no fundo, até uma proposição de uma avaliação diferente, que também acontece, né? É isso, é quando nós, enquanto professores, nos colocamos numa zona de risco, né? Porque se eu tenho, para mim também, professor, é muito mais cômodo eu só pegar meu livro didático, né? Ir lá e passar aquilo que está no livro. Eu estou numa zona de conforto, né? Em que eu não preciso daqui a pouco buscar uma atividade investigativa, levar, pensar num jogo, num material didático diferente, enfim, né? Numa outra metodologia. Então, a qualquer momento que a gente pensa assim, não, hoje eu não vou fazer a minha aula só com um livro didático e quadro, hoje eu quero fazer alguma outra coisa. A gente sempre está se colocando na zona de risco, né? Porque eu nunca vou ter a certeza que os meus alunos vão realmente comprar a ideia, né? Então, infelizmente, eu diria, e também o texto da semana passada, né, que também falava de uma investigação matemática, que quando a gente se coloca nessa zona de risco, se os alunos compram a ideia, isso é muito bom, né? A gente tem aí benefícios, a gente tem uma sala que é bagunçada, né? Mas aquele bagunçada que a gente falou na semana passada, que é uma bagunça que está produzindo conhecimento, né? Que vai produzir significados, mas a gente está nessa zona de risco, tá? E aí, o que o autor fala sobre a zona de risco, tá? Ele vai dizer o seguinte, que o movimento entre esses diferentes ambientes de aprendizagem e a ênfase especial no cenário para investigação, eles vão causar um grau elevado de incerteza. Porém, né, ele diz o seguinte, a meu ver, a incerteza não deve ser eliminada. O desafio é enfrentá-la, tá? Porque aquele primeiro ambiente de aprendizagem é o ambiente tradicional, um paradigma de exercício, né? Então, se eu pensar lá no 6, conforme ele mais ou menos categoriza ali, eu estarei elevando o meu grau de incerteza de como os meus estudantes vão receber isso, né? Tu abriu o microfone, Cassiano? Sim, até dentro do texto ali do artigo tem uma citação do autor, né, do Stamowski, e eles falam que às vezes tem que ir devagar ali tateando e outras vezes tem que ir atirando para todo aquele lado e para ver no que vai dar. É. E no fundo é isso. A gente tava conversando essa semana. Não lembro o que foi, né? Porque no fundo é isso. A gente, enquanto professor, a gente tá sempre propondo. Quando a gente propõe alguma coisa diferente, eu não tenho certeza que aquilo vai dar certo. E daqui a pouco eu planejo uma aula, né? Eu tenho, sei lá, 3 segundos anos. Para um dá certo, para outro não dá de jeito nenhum, e para outro fica meia boca, né? Então, assim, isso é muito da vivência do professor. A gente não tem como ter certeza que uma determinada prática vai dar totalmente certo, que que os meus alunos vão entender o que eu estou fazendo, né? Vão aprender o conteúdo. Então, é muito disso a vivência docente, né? Por isso também a importância de eu conhecer a turma que eu tenho. Eu sempre falo para os meus estudantes do estágio, né? A gente tem que ter uma mínima noção do público, porque dependendo do público, se eu levar uma atividade diferente, eles também não vão fazer,
por mais que seja lúdica, que seja interativa, muitas turmas não gostam disso, né? Mas eu já falei aqui também, né? O quanto é difícil, daqui a pouco, um estagiário chegar com uma proposta diferente se os estudantes não estão acostumados com isso, né? Aí muitas vezes vira bagunça, mas não vira aquela bagunça organizada, vira bagunça de bagunça. E aí um estagiário, né, que está no início, está num processo de formação inicial, daqui a pouco não tem domínio para resolver uma situação daquelas, né? Então a gente precisa sim ter sempre esse olhar crítico com relação a isso. E aí o autor ainda diz, quando os alunos estão explorando um cenário, o professor não pode prever que questões que vão aparecer, né? Então aqui que está a grande saída da nossa zona de risco. Porque quando eu levo para a sala de aula, eu tenho um planejamento, que eu sei que eu vou explicar esse conteúdo, vou desenvolver este aquele exercício, eu já tenho todas as respostas, né? Nada vai me surpreender em sala de aula. Daqui a pouco uma resolução, que alguém pensou diferente, mas eu tenho a minha resolução, eu tenho o meu pensamento já ok para aquilo, né? Então, daqui a pouco não, eu vou conseguir compreender o aluno, fazer ele repensar se ele estiver errado, ou verificar se ele está correto, né, no seu pensamento, mas a gente tem uma resposta já, diferente de quando eu estou explorando um cenário, que dependendo da forma da exploração, a gente vai ter questões que não estão já, eu não sei já sobre essas questões, né, eu vou precisar enfrentar ali na hora. Então, gente, o que nós temos aqui, voltando ao artigo, né, porque quis trazer um pouquinho dessa teoria, que eu acho que é tão válida, né, para a gente pensar, a professora Cecília, né, no seu artigo, que foi desenvolvido em 4 encontros, então, ela trabalhou no primeiro encontro com o cenário para investigação, em que ela trabalhou com uma torre de Hanoi, tá? Então, a gente está falando aqui de um 7º ano, mas ela levou a torre de Hanoi para desenvolver as questões da álgebra, né? Para que os estudantes olhassem os padrões, as irregularidades. Na sequência, então agora, já saindo do cenário para investigação, que tem como referência a matemática pura, ela vai pensar numa referência à semi-realidade. Então, o que ela levou? Trabalhou com aquele jogo de varetas, né, que eu acho que todos nós conhecemos, das varetas coloridas, e que a gente tem que ir tirando sem mexer a outra, é isso, né? Que a gente nem joga mais, né, gente? Inclusive, é um jogo bem legal. Depois eu vou falar mais sobre ele, tá? Na sequência. Daí ela vai para algumas situações, problemas do livro didático, trabalhando com referência à semi-realidade, tá? E, por último, então, ela trabalha com a referência à realidade quando ela vai trabalhar com pesquisas de materiais escolares, então, ali tem um errinho, e contextualizando com a prática deles. Então, também chegando nessa questão da álgebra, né? Sempre pensando nesses padrões de regularidades que a gente pode vivenciar nessas situações. Então, quando ela trabalhou com as varetas, né, eu trago aqui um excerto do texto, ela estabeleceu, né, os valores das varetas, que isso já vem até estabelecido, eu acho, não sei se já vem no jogo, né, mas muitas vezes vem, com os valores, então, né, de quanto valia cada uma. Então, a amarela valia 10, a verde valia 5, a vermelha 15, a azul 20 e a preta 50. E aí, ela trabalhou com a ideia de letras, né? Porque a nossa ideia aqui era pensar, então, sempre utilizando a cor e a letra. E aí, por exemplo, o estudante 2 ali escreveu, né? Que ele tinha 10A, 5B, 15C, mais 20D, mais 50E. Então, ali acho que saiu um vezes.
Enfim, no final ele chegou à conclusão que ele tinha 50, né? Então eu tenho 50, tá? Que era a pontuação dele, olhando então para as letras. Acho que eu esqueci de um pedaço, tem que olhar lá no artigo direito. Esqueci um pontinho. Então, uma forma de trabalhar, né, trazendo um cenário para a investigação, que é o jogo de varetas, que daqui a pouco a gente até tem na escola. Se não tem, não é um jogo caro, né, da gente comprar, e que é possível nós trabalharmos. Ela vai também falar dos outros, né, mas eu vou trazer aqui rapidamente as considerações finais, porque depois a gente tem alguns exemplos, né, para pensar, então, as sequências em sala de aula. E aí, no final, né, a partir da análise que ela fez, ela vai trazer os excertos das falas dos estudantes, traz esse olhar, né, da análise textual discursiva que ela utilizou, e aí ela chega, né, na conclusão que sim, é possível destacar a importância da álgebra, né, com as aplicações práticas significativas, que tem um papel, então, fundamental no desenvolvimento do pensamento lógico e abstrato. Então, a álgebra, ela vai transcender a função de um mero ramo numérico para se tornar uma ferramenta essencial na resolução de problemas do cotidiano, possibilitando a representação do desconhecido e a resolução sistemática de questões complexas. Então, quando ela usa o jogo de varetas, por exemplo, ela sai daquele pensamento aritmético, que a gente tinha um valor numérico, né? E eu vou para um pensamento algébrico, né? Então, eu começo a trazer ali uma introdução das letras para os estudantes pensarem. E aqui, então, né, eu trago algumas estratégias, né, de ensino, pensando em como desenvolver o pensamento algébrico dos nossos estudantes, né? A gente já foi vendo algumas atividades ao longo da disciplina, mas aqui eu trago também mais algumas, né, no sentido também até de poder ajudar vocês no desenvolvimento dos TCCs, né, caso alguém vá para esse lado da álgebra e ainda não tenha decidido que prática fazer, né, então aqui é uma possibilidade. E aí eu sei que nós temos muitas pessoas, né, que trabalham na educação infantil, que são pedagogos, então, o que eu poderia já pensar? Será que tem como desenvolver o pensamento algébrico lá na educação infantil? O que vocês acham? Cassiano, acho que sim. Como, Cassiano? Dentro da educação infantil, o principal que a gente trabalha, que desenvolve o pensamento algébrico, é a identificação de padrões. E Uhum. identificação, formação de conjuntos, isso aí a gente trabalha muito com, não, no primeiro ano ali, como não são alfabetizados, a gente trabalha com formas e também até lá na pré-escola também. Identificação de cores e formas, fazer grupos, né? Até é interessante que um dos links lá da- do material complementar ali tem uma atividade que a gente sempre fazia também, né? Então, usa, recorta várias formas de tamanhos diferentes e com a mesma cor. Daí a criança tem que organizar aquela ali, formar um padrão. Depois tu identifica lá, bota uma sequência de figuras e ela tem que achar ali, completar embaixo ali fazer com colagem ou com outra estratégia as mesmas sequências de figuras. Então, E aí eu te pergunto, tu conseguia pensar que estava desenvolvendo pensamento algébrico? não, não. A gente tinha uma estratégia dessa parte de reconhecimento de padrões, no caso que a gente trabalha mesmo, e figuras e formas, né, que é um dos itens lá que tem nos DCNs, né, e na BNCC, mas não está relacionado diretamente com a parte de pensamento algébrico, né? Sim. Mas depois aqui do curso dá para identificar bem certinho ali, que é uma estratégia bem válida, assim. Que é aquilo, né? É o desenvolvimento de noções, na verdade, né?
identificar, de visualizar essas regularidades. Muito Sim. bem. Então, né, o que eu trago aqui é muito essa ideia do que o Cassiano trouxe, né, dessa ideia das sequências. E, claro, né, quando estamos falando lá na educação infantil, a utilização dos materiais manipuláveis, né, que estão sempre muito presentes. Então, por exemplo, a massinha de modelar, os blocos lógicos, as barrinhas de Cuisinart, os blocos de encaixe, miniaturas de animais ou carros, ou até, como disse o Cassiano, né, recortes, questões que a gente, enquanto professor, possa desenvolver, né, no sentido de trazer essa ideia de sequenciação, classificação, organização de uma forma geral, né, para os nossos estudantes. E aqui, trago, por exemplo, né, a ideia de uma centopeia feita com massinha de modelar, né? Então, aqui percebam que tem uma ideia de sequência com a utilização de cores, né? As bolinhas, vamos dizer assim, elas têm o mesmo tamanho, praticamente, mas temos aí a questão das cores, né? Ah, então, o que vem depois da azul, né? Claro que aqui está relativamente fácil, né? Mas a gente sabe que pode dificultar daqui a pouco, colocando mais cores. Então, no sentido do estudante visualizar isso. E também, essa daqui é mais já para a educação infantil, também para os anos iniciais, né? Com a ideia da utilização de miçangas, né? Então, seja a construção de colares ou de pulseiras, em que também já existe a questão de um padrão, né, de uma repetição ali de cores que vão, então, nos levar até podemos pensar assim, a desenhos, né, a visualização ali diferentes, certo? E aqui um material, né, que é bastante, não sei se ele é bastante utilizado, porque eu lembro que às vezes que eu trabalhei nos cursos de pedagogia, muitas vezes não era abordado esse material, né? Não sei, Cassiano, tu já conhecia ele? Os blocos lógicos? Já conhece. Já. Até um tempo atrás ele trabalhava eles com. Tinha umas escolas com de efeitos de EVA, né? Mas agora tem muitas escolas que estão banindo o EVA. Já está sendo. Nem, não sei como é que estão resolvendo a situação, né? Mas era uma coisa que era um. E trabalhava também a questão, às vezes, da textura, da espessura, para fazer essas classificações, né? Era bem visual e bem manipulativo, né? Para conseguir trabalhar esse tipo de coisa. Sim. Os blocos lógicos, na verdade, tem como comprar, né? Ou eles, tipo, em madeira hoje em dia. Então, vai trabalhar também essa questão de... Ele, na real, ele trabalha, né? A questão dos tamanhos, grande e pequeno, as cores, então, que são as 3 cores básicas, né? Cores primárias, lembrei do termo correto. As formas, então, a gente vai ter o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo, e a espessura, né, que a gente vai ter um mais grosso e outro mais fino. Então, esse é um material que foi criado pelo Jenis, né, então é um material bastante antigo, mas que, assim, para a educação infantil, ele é muito interessante, né, porque ele vai ajudar nessa questão da organização do pensamento, assimilando os conceitos básicos da cor, da forma, do tamanho, além, então, desta possibilidade da seleção, da comparação, de classificar, de ordenar, né, do menor para o maior, de classificar todos da mesma cor, ou todos do mesmo formato, né? Então, aqui a gente pode explorar várias coisas com este material, tá? E, né, temos também, então, no ensino fundamental, o que pensar, como trabalhar a álgebra no ensino fundamental, né? Que possibilidades a gente tem. Então, aqui entra, né? Continuamos com a ideia da sequência, em que aqui eu trabalho pensando
com os diversos materiais que a gente tem em sala de aula, né? De forma visualizações, vamos pensar assim, com materiais manipulativos, né? Mas, inclusive, aqui de forma mais abrangente com a própria sequência numérica, né? Que a gente pode, então, utilizar ela. A questão da tabuada também, que ela entra como uma sequência, né? Quando eu olho para ela. Então, são recursos que a gente vai utilizando no fundamental, de forma que as crianças vão se apropriando, né, desses conceitos, dos padrões de regularidade. E aqui alguns exercícios que a gente já foi vendo, né, algumas sequências. Então, aqui, por exemplo, uma sequência recursiva, que a gente pode construir daqui a pouco até com palitos de picolé, por exemplo, né, no sentido de fazer algo mais manipulativo para os estudantes verem. Então, aqui é uma sequência, né, de palitos, e que a ideia, então, é que o estudante verifique, né, que padrão que existe nessa sequência, né, e, claro, né, sempre desenvolvendo aquele pensamento da regularidade, do que vai acontecer numa figura mais para frente, né, que o meu estudante talvez não consiga visualizar isso, né, não é nem visualizar, é pensar abstratamente, mas que ele vai conseguir construir essa sequência daqui a pouco até chegar lá na 12ª figura e ver que figura é essa, né? E ir percebendo aos poucos esses padrões que existem dentro das sequências. Então, seja utilizando palitos, seja trabalhando com outras figuras geométricas, né? Aqui o triângulo de Sierpinski, que é uma sequência, né? Que vai ter uma regularidade, e que aí a ideia é que o estudante identifique que regularidade que é essa, né? Então, isso se faz bastante presente e pode ser trabalhado no ensino fundamental. E, né, semana passada a gente já viu, mas algo que é bastante visível, que vai ajudar muito os nossos estudantes, que é a balança, né? A questão da visualização das equivalências, né? Para depois a gente trabalhar o conceito da equação em si, tá? Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem fotos aí da balança, né? De 2 pratos, em que eu utilizo as barrinhas de Cuisineri para fazer as comparações, né? Para ver que uma barrinha que equivale, vamos dizer assim, a 6, eu preciso de 2 que equivalem a 3, né? E assim sucessivamente. Então, desenvolvendo conceitos da parte de noções algébricas que a gente vai utilizar posteriormente, né? Na atividade da aprendizagem das equações. E no ensino médio, né? Como trabalhar essa álgebra? Que álgebra é essa do ensino médio, né? Então, é uma álgebra que a gente tem aqui que vai, acima de tudo, quando eu olho lá na BNCC, é uma álgebra que vai estar mais ligada ao conceito de funções, né? Função, se a gente olhar lá os objetos do conhecimento da BNCC, de matemática, vai ser a função, né? Função afim, função quadrática e outras funções que a gente trabalha, né, no ensino médio, mas acima de tudo essas duas. E aí eu trouxe uma atividade aqui para vocês pensarem, né, que acho que talvez vocês já conheçam. Então, a atividade diz o seguinte: salvem-se, o fim do mundo está próximo. Então, essa daqui é uma lenda hindu. Segundo essa lenda, na cidade de Santa de Benares, na Índia, debaixo da cúpula de um templo, havia uma placa de bronze e sobre ela 3 hastes de diamante fixadas. Numa dessas hastes, o deus Brahma, no momento em que criou o mundo, colocou 64 discos de ouro puro, em ordem decrescente de tamanho, de baixo para cima. Ou seja, maiores embaixo e menores em cima, né?
Os monges foram então instruídos a moverem essa torre de discos original de uma haste a outra, utilizando uma terceira como auxiliar. Sempre um disco de cada vez e nunca um disco maior sobre um disco menor. Os monges deveriam trabalhar noite e dia. E quando terminassem o trabalho, o templo seria transformado em pó e o mundo acabaria, tá? Boa noite, Maurício. Maurício, feliz Páscoa. Então, essa atividade aqui do deus Brahma aí, né? Que atividade é essa? Ficou com medo? Com base nisso, quantos movimentos que são necessários para mover essa pirâmide de 64 discos de uma haste para outra? Então, essa daqui é uma lenda, né? Talvez já conhecida de vocês, que a gente pode introduzir para trabalhar com a nossa amiga Torre de Hanoi, né? Que foi, inclusive, uma das atividades que a professora Cecília utilizou, né, no seu artigo. Então, a Torre de Hanoi, né, ela é similar ao que se propõe ali, o que o deus Brahma fez, só que a diferença é que ao invés dos 6 discos essa torre tem, dos 6 discos, a pirâmide do deus Brahma tem 64 discos, né? E aí, a pergunta que fica é, quantos movimentos que são necessários para mover, né, essa pirâmide de 64 discos? Então, nesse caso aqui, quando a gente pensa na Torre de Hanoi, a Torre de Hanoi, quando eu tenho, por exemplo, 2 discos, né, colocamos ali o vermelho como maior e o azul como menor, eu tenho que movimentar para uma outra haste, eu necessariamente preciso tirar, né, o azul para mover o vermelho, né, e aí na sequência colocar o azul em cima do vermelho. Esse é o movimento da Torre de Hanoi. E aí, quando a gente tem, por exemplo, com 2 discos, eu vou precisar de 1, 2, 3 movimentos no total para mim tirar esses 2 discos de uma haste e colocar na outra, né? Então, esse vai ser o número de movimentos mínimos, a gente fala, para isso acontecer. E aí a ideia, e que foi o que a professora Cecília utilizou no desenvolvimento da pesquisa dela, é que a gente sempre olha o número de discos que eu tenho na Torre de Hanoi e que eu pense qual é a quantidade de jogadas mínimas que eu vou precisar fazer, vamos dizer assim, para que eu consiga, então, movimentar essa torre de uma haste até a outra. E aí, gente, eu já desenvolvi essa atividade, inclusive com alunos da graduação, e é bastante curioso, né? Porque não é algo tão simples. Porque como é a quantidade de jogadas mínimas, tem que se ter muito cuidado a cada movimento que a gente vai realizar. Isso não é simples, né? Alguém já desenvolveu, já utilizou a Torre de Hanoi? Já, os dois? Como é que foi a experiência? Eu, na verdade, utilizei numa aula de programação, né? É um pouco diferente o jeito de trabalhar, né? Mas a ideia também era descobrir o padrão para poder fazer a calculadora de movimentos, né? Ah, legal. E você, Patrícia? Eu faz tempo. Foi na época do PIBIT. A gente desenvolvia com os alunos. Pior que eles se interessam bastante, né? Eles participam bastante. E essa questão de jogadas mínimas faz com que eles reflitam mais, não jogam só por jogar, né? Uhum. Bem, eu gostava, né? É algo que eu tenho que trazer de volta.
E é legal porque a Torre de Hanoi até dá para fazer uma espécie de competição entre eles, né? Tipo, para ver quem que chega nas jogadas mínimas, porque daqui a pouco até 3 discos é fácil, mas vai para o 4, 5, eles começam a ter dificuldades, né? E aí é todo um processo para ainda depois eles conseguirem observar que tem uma regularidade, né? Não é tão simples para os estudantes fazer esse movimento. Muito bem. E aí, né, gente, aqui. Opa, deixa eu voltar. Então, o número mínimo de movimentos para a gente conseguir transferir todos os discos da primeira estaca à terceira é 7, sendo N o número de discos. Isso quando para o N igual a 3, tá? Se houver só um disco, vai ser apenas um movimento. Para solucionar uma torre de Hanoi de 4 discos, são necessários 15 movimentos. Quando eu tenho 7 discos, são necessários 127 movimentos, né? E aqui a gente já vai trazendo alguns indicativos que a função, né, que vai explicar isso, mostrar, é uma função exponencial, né? Que vai ser a função exponencial 2 elevado na n menos 1. Então, considerando os 64 discos, né, da nossa pirâmide, no caso, de acordo com a lenda, vai ser necessário aí esses 18, nem sei como é que eu leio, né? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um número muito grande, né? De movimentos, e que isso vai fazer com que os monges, né? Que isso aconteça durante aproximadamente 585 bilhões de anos para eles finalmente resolverem o problema. Então, é muito tempo, né? E aí, por isso que a gente não precisa ficar com medo, né, dessa lenda. Mas é interessante porque a gente consegue fazer os alunos refletirem sobre a questão, né, do tempo e para eles verem o quanto que os movimentos, né, vão aumentando, né, conforme vai aumentando o número de discos. Certo? Então, aí uma possível atividade para a gente desenvolver no ensino médio, né? Aqui eu trouxe para vocês, a gente pode até entrar, mas é um site, né, que é, deixa eu ver se eu consigo entrar, que é do Clube da Matemática, da UBMEP, tá? Que vai trazer a sala da Torre de Hanoi. Vamos ver se eu consigo. Consigo aqui. Vou tirar essa guia aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Então, aqui, né, a gente tem todo o desenvolvimento. Quer dizer, é para estar aqui. Não, peraí, não entrou no. Mas é só nós pesquisar, que acho que é salas de atividades que eu fui. Isso. Que tem várias outras atividades, inclusive, né? Não, não é aqui. Mas se a gente pesquisar aqui, vai aparecer. Tá, aqui, ó, Torre de Hanoi. Tem várias outras, né? Aproveitem para entrar aqui também na página. E aqui que tá a nossa lenda, vai falar um pouquinho sobre a Torre de Hanoi, né? Trazer os objetivos e regras. Ele fala, inclusive, né? Caso a gente não tenha uma Torre de Hanoi, por exemplo, na escola, é possível construir ela, né? Com papelão, com placa de isopor, então não é impossível. E também traz aqui a questão dos aplicativos, né? Que aqui tem um aplicativo que foi criado com o GeoGebra, então eu consigo utilizar ele e trabalhar com os movimentos para verificar, enfim, né, como desenvolver isso. Então, aqui, volto para cá, já não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. E aí, eu também poderia, né, se fosse o caso, trabalhar de forma online, né, digital, vamos pensar assim, para os meus alunos trabalharem. Agora aqui, não sei se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda. Acho que para a esquerda. Ó. É bom brincar, né, gente, disso.
Ih, não deu certo, já desisti. Parei por aqui, vai dar muitos valores, não vai dar certo. Mas fica aí o desafio para vocês, para resolverem, então. E, inclusive, pensar para levar para a sala de aula, né? Essa outra possibilidade que é o uso da Torre de Hanoi, entre outros materiais, né? Que a gente foi vendo aí ao longo da nossa disciplina, certo? Então, gente, da aula, assim, era isso hoje. Quero ouvir vocês. Como é que foi essa disciplina, né? Como que não foi? Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram sugerir, né? Daqui a pouco para uma nova disciplina, não nessa pós, mas uma outra. Fico aberta para escutar vocês, então, de avaliações, críticas, sugestões. Sempre é importante, né? Escutar vocês enquanto estudantes, né? Se fez sentido o que a gente estudou aqui ou não. Fiquem à vontade. Pode falar, Cassiano, já que é só você que está com a câmera aberta. Depois eu deixo o Luiz Alberto e César falar. O pessoal tá tímido hoje, professor. É quinta-feira santa, é só por isso. Não, dentro dessa disciplina, uma coisa que foi muito interessante é descobrir que tem práticas que a gente já fazia, que também tinha a ver com a parte do pensamento, desenvolvimento do pensamento algébrico, e que nem sabia que era, né? Então, uma coisa que é interessante tu ver que às vezes tu estava num caminho lá com outro objetivo e mesmo assim tu conseguia trabalhar coisas que vão ser necessárias lá para frente, né, para o estudante. Mas como é importante, né, Cassiano, porque daí tu consegue entender o desenvolvimento do pensamento algébrico das crianças, né? Que não é assim, do dia para noite, vamos botar álgebra no sentido de letra e que todo mundo vai saber. Não. Existe um desenvolvimento mesmo. De iniciar lá na educação infantil, fazendo algumas atividades, que eu vou ampliando no ensino fundamental, né, nos anos iniciais, aos poucos, né, e aí chegar lá nos anos finais, após já ter trabalhado com a ideia da equivalência, a utilização das equações, da balança, para realmente chegar na equação, né, que é o grande momento, vamos dizer assim, da álgebra. Mas a parte ali que tu vai depois no ensino médio vão precisar desse tipo de pensamento aí já desenvolvido também para trabalhar na parte de física, de química, né? Então, é uma maneira, assim, de tu dar ferramentas para o aluno conseguir depois explorar por conta própria, né? Esse tipo de situações, assim, e projetar dentro do ambiente dele várias situações que ele vai encontrar mais tarde. Sim. A própria que eu lembrando, né, que eu acabei não falando antes, a PA e a PG, né, que a gente estuda lá acho que é no primeiro ano, nem sei como é que tá na BNCC, é que na BNCC depende de cada estado agora, né, como que se organiza o referencial, mas que a PA e a PG não deixa de ser uma função, só que discreta, né, então isso também traz elementos, né, que é no decorrer, ao longo dos anos, que os alunos vão criando esse pensamento, né? Não é de um dia para a noite. E essa proximidade que a gente tem do pensamento algébrico com o aritmético, né? É importante a gente ver isto, que eles vão se complementando no sentido até mesmo da abstração, né? O que o César colocou aqui? Tá com febre? César, melhoras para ti, viu? Gostou bastante dos conteúdos. Durante o ensino fundamental eu não era muito fã de álgebra. Vi aqui um conteúdo mais leve, talvez na minha época, se fosse explicado dessa maneira, eu poderia ter aprendido sem muita dificuldade. Né? E isso vem, né, que a gente estudou na disciplina também, da própria evolução, vamos pensar assim, das pesquisas,
da forma como os documentos vêm trazendo a álgebra, né? No sentido de que ela se modifica, sim, e que é a partir dos estudos que a gente vê essa necessidade de repensar o ensino, os conteúdos de forma geral, né, de matemática, mas que a álgebra é um dos que talvez teve maior destaque com relação a ela ser abordada desde os anos iniciais do ensino fundamental. Muito bem, mais alguma coisa, gente? Aí, a gente fala um pouco, né? Último encontro, Seu né? Vou sentir falta, gostei muito desde o começo dos nossos encontros, nosso bate-papo às quinta-feiras, né? E, assim, a Patrícia pega o sétimo ano, Patrícia, também? Ou é o oitavo? Sétimo, né? Aí, É que uma sim. coisa que eu percebi, assim, que isso que a senhora acabou de falar, de forçar o aluno a pensar, não pegar o livro didático, simplesmente copiar no quadro para que eles possam estar copiando. Ou seja, fazer perguntas instigantes, né? Aquilo que obriga ele a pensar um pouco, ele martelar. Eu estava corrigindo alguns trabalhos, pouco tempo atrás aqui, e uma coisa, não sei se tu tem, Patrícia, que sua turma, que é a minha, que é, por exemplo, eu estava multiplicação de números inteiros, aqui tudo, expressões numéricas, né? E o que eles confundem? Eles não erraram multiplicação de sinais, mas as somas eles erraram bastante, né? Porque eles querem aplicar a mesma coisa. Eles chegam lá, mais com mais, menos, menos, né? Aí eu observei isso, que era então uma coisa que eu focava muito com eles. Cuidado. Quando você Sim, tiver duas parcelas, não tiver sinal de multiplicação nem divisão no meio, se forem sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Aí, mesmo assim, ainda tiveram muitos que ainda têm esse defeito. E com certeza, eu não sei se é pela idade ou assim, né? Porque quanto vai ficando mais velho, você vai adquirindo conhecimento e vai melhorando, né? E uma coisa que até alguém criticou, eu achei interessante, que é aquela coisa, o sistema de ensino nosso, né? Por exemplo, a gente avalia o menino, né? Faz lá toda a coisa, e descobrimos que esse menino não conseguiu essa competência, que ele tem defasagem. Só que a gente não vai reforçar ela, né? A gente vai partir para o próximo conteúdo, ou seja, ele vai continuar com aquela dúvida, ele não vai, então ele vai para o próximo, aquela dúvida lá que ele não conseguiu, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo, porque nós não temos essa parte de focar mais. E aí eu aprendi muito com vocês, com o material disponibilizado, com os conhecimentos que vocês passaram para a gente, com o colega Cassiano, os outros, e é bem interessante, ainda mais de estado para estado, né? Que às vezes uma coisa aqui, outra coisa lá, e essa pensamento cultural divergente ou comum agrega muito. Vou sentir falta, viu? sim, mas eu também, Luiz, percebo isso. Isso que é o que me chama atenção, né? Que eu acho que eles gravam mais fácil a regra da multiplicação pela, sei lá, forma de gravar, eu acho, né? E porque eu falo assim, mas vocês aprenderam primeiro da soma e da subtração, por que agora vocês só querem usar da multiplicação, né? É porque eles vêem dois sinais iguais de menos, eles já falam, menos com menos mais. Aham, bem isso. Não, mas eles, comigo também ocorre bastante isso, essa parte. Até ontem eu tava brincando com eles e disse assim, vocês vão levar isso aqui pra vida. Eu olhou, duvido, Sora. Eu digo, mas até o fim do ensino médio, se tu parar no ensino médio, tu vai usar isso aqui. O engraçado é que eu falo com eles assim, né? Eu falo, gente, isso aqui só funciona dentro da escola, viu? Porque eu já tentei chegar lá num banco, tá devendo 50 e pegar mais 50 para ver se eles multiplicam e dá positivo minha conta, mas não, continua negativo, viu? Eu falei, eu vou chegar no gerente e falar, tô devendo 50 mil, então meu saldo tá negativo, né? Ele, sim. Então eu quero mais 50 mil emprestado e você multiplica por 2 para ver se dá um jeito de da gente deixar essa conta positiva. Mas só vai funcionar aqui na matemática. Lá fora na vida não vai funcionar, não, tá? E esse é um problema, né, que ele chega no ensino médio, tá, gente?
E vai até para a graduação, infelizmente. Eu acho que números negativos no geral, né? As operações, principalmente que vocês falam, adição e subtração, e frações, não sei, parece que eles não sabem, eles não aprendem. E é um problema de compreender o conceito mesmo, né? Então tá bem lá no entender o que é um número negativo. Essa semana eu estava numa banca, a gente estava realmente discutindo isso, né? A dificuldade do significado, daquele signo, do que é o menos um número, né? Porque basicamente, o menos 2. Eu conheço menos até então da operação subtração. Então, quando que passa a existir na matemática essa necessidade de existir um número negativo? É quando eu vou fazer uma subtração que não tem mais como resposta um número positivo, né? Então, era o que as gurias, enfim, a gente estava discutindo na banca, né? Que é quando a gente entende que o número, que era natural antes, ele passa a ter uma outra qualidade, que é a qualidade de ser agora um número negativo para expressar determinadas informações, né? E também uma outra questão que a gente trouxe é o quanto é difícil contextualizar o número negativo, né? Porque nós aqui no Sul ainda de vez em quando faz uma temperatura negativa abaixo de 0, né? Mas para quem está mais aí no norte, no nordeste, a temperatura, por exemplo, não faz sentido falar numa temperatura, é menos 2 graus Celsius. O que é isso? Né? Claro, daqui a pouco se eu ir lá num freezer, né, fazer uma medição, mas assim, na vida real, isso não acontece, né? Então, tem todas essas questões, a mesma coisa, abaixo do mar ou acima do nível do mar, que também pode ser uma referência, né? Mas assim, porque o que nós também falamos, né, na banca? Para fazer sentido para o estudante, aquilo tem que ter um significado, né? Tem que significar algo no seu contexto. Até mesmo a questão do banco, né, Luiz Alberto? Para eles não é tão simples compreender. Eles ainda não fazem, né? Não trabalham com as operações financeiras como a gente trabalha na vida adulta. Então, assim, são coisas que muitas vezes daqui a pouco não conseguem, por mais que sejam exemplos contextualizados e reais, mas que para eles ainda não tem o mesmo significado do que para nós enquanto adultos. Então, são os desafios, né? Essa tal do letramento matemático, né? Envolve o letramento. Aconteceu com o meu irmão, eu ri bastante dele, né? Porque, por exemplo, ele estava com saldo negativo 200 no banco, né? Aí ele puxou um extrato, aí estava lá, 200, ele não olhou o sinal. Ele, oxe, tem R$ 200 na minha conta? Tem. Puxa aí. Aí tu sabe o que significa esse sinalzinho negativo na frente, filhote? É porque você deve 200. Mas é bem interessante. Isso é letramento matemático, né? Saber olhar o número ali e interpretar o que ele está nos dizendo naquela situação, né? Tô tendo bastante dificuldade. Essa é uma turma, as outras eu não tinha tanto assim. Eu tenho uma turma aqui que eles têm dificuldade na posição do sinal. Eles estão colocando o sinal atrás, sabe, do número. Eu digo, gente, na frente do número. E eu fui fazer uns exercícios, tava tipo 2 menos. E eu, como assim? 3 menos. E eu, gente, onde que é a posição do sinal? É na frente do número. O sinal positivo não aparece, né? E daí eu fiquei assim, teve 3 alunos, eu acho que numa atividade, colocaram o sinal sempre atrás do número. Mas aí, né, eu fico pensando, pensa a confusão na cabecinha deles. Porque o menos, ele sempre vinha atrás até então, pois né? Era 7 menos 5, por exemplo. Exato. Nunca vinha o menos na frente. Mas eu não julgo não, hein? Porque são o quê? 7, 10 matérias no sexto, sétimo, oitavo e nono? É muita coisa, ou seja, tu sai de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, então é muita coisa mesmo. Os desafios, né, gente, que nós vamos ter enquanto professores, seja do ensino médio, do fundamental, lá dos anos iniciais, ou na educação infantil, né, e o quanto que a gente precisa, né, como a Patrícia disse, minhas outras turmas não tinham essa dificuldade tão presente, né, o
quanto que a gente precisa estar sempre, assim, com esse olhar mais cuidadoso, né, sobre os nossos estudantes, e que não é fácil, né, eu sempre digo, é por isso que a gente tem mais férias, porque a gente, enquanto professor, por mais que a gente saiba, tipo, agora né, temos um feriado de Páscoa, a gente não desliga, né, porque na segunda-feira nós precisamos voltar, eu preciso saber onde que eu parei com uma turma, onde é que eu vou começar com a outra, então, assim, e eu sei que outros trabalhos também são assim, né, mas a nossa responsabilidade, ela é muito grande, né, então, acho que fica isso, né, assim, para a gente ir fechando, que a gente continue sempre nos valorizando, né, perante a nossa importância que a gente tem dentro de um país que é cheio de desigualdades, de diferenças, né, mas que a gente mantenha sempre esse foco em ensinar da melhor forma para os nossos estudantes, né, que eles sejam ativos, né, antes tu trouxe, Luiz Alberto, eu acho que, no geral, né, a gente está tendo uma geração que está muito acomodada, né, e que a gente consiga fazer com que eles pensem, né, para minimamente eles terem aí alguns conhecimentos, né, no campo da matemática, que a gente sabe que são tão importantes depois, né, que a gente sai da escola para nossa vida em sociedade. A matemática, ela tem, sim, uma grande importância e todo o raciocínio que a gente desenvolve, né, através dela. Mais alguma coisa? Fala, Luiz. Eu falo assim para meus alunos, ó, tem que acabar com o relógio digital, tem que estar relógio de ponteiro para todo mundo. É. E Essa é eles uma questão, né? porque pega o relógio de ponteiro, você olha assim, pessoal, que horas são aqui? Como é que é o cara? Eles não sabem Sabe, não? olhar mais no relógio analógico, Gente, assim, é um pouco. Vou fazer esse teste com os meus do ensino médio, semana que vem. E pior que assim, ó, fiz um comparativo, eu tenho do sexto ao nono, né? O sexto sabe, porque eles aprenderam, né? No Então, quinto, o sexto sabe, porque agora eu trabalhei ambos e eu usei o ponteiro, né, para trabalhar com eles. E daí eu fiz com o oitavo, eu vou com o analógico, o relógio analógico, e eles perguntam, Sora, que horas são? E eu digo assim, olha, e eles, eu não sei olhar esse relógio aí. Então, oitavo ano, eles não conseguem, mas eles estão acostumados só com o digital, né? Não teve uma reportagem, cara, foi alguma coisa que eu vi, não sei se foi na internet, que treinamento acho que era do Exército, né? Aí o sargento olhou para o soldado, 9h45. Aí o cara, sem saber para onde que virava, né? Se dirigia. Aí, 9h45, aí o cara, sem saber, seu relógio é digital? É importante que a localização, o relógio mostra a localização também. Exatamente. Muito bem, gente. Acho que era isso, então. Deixa eu parar a gravação aqui.